Pastor Salomão da Paz. Abram a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pai, obrigado por esta palavra. Fala conosco, Jesus. Que o Espírito do Senhor nos leve a esse sentimento de reflexão, em que seja suficiente para um quebrantamento. Hoje, nesta noite, Deus, mais uma vez, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto em que muito pouco se ouve ministração. Falar do sofrimento de Jesus e falar da condição do homem pecador, e que muitas das vezes é confrontado, e alguns, ao serem confrontados pela realidade desta palavra, sentem-se inquietados e não querem mais ouvir. Mas a verdade é que esse texto ele faz um relato de um homem
que veio a este mundo conforme a palavra profética revelada pelo profeta Isaías, aproximadamente 740 anos antes de Cristo. Vocês imaginem um texto desse fazer uma narrativa tão precisa daquilo que ocorreria na vida de Jesus. Vocês imaginem como este homem poder falar destas coisas e ficar refletindo durante o seu tempo com os seus contemporâneos. Quando isso se daria? Pois muito mais do que meio século você está falando sobre alguém que você ainda não conheceu de forma corpórea, porque ainda não havia se manifestado, mas o Espírito estaria revelando aquilo que aconteceria com este homem que seria o Redentor das nossas almas. E o texto diz, o profeta falando, Senhor, quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem estaria ouvindo isto e estaria ciente de que isto ocorreria com alguém que por amor de mim, por amor de todos os meus contemporâneos, ele acreditando, quem sabe até, no sentido do que isto pudesse até ocorrer no seu tempo. Ou por outro lado também trazendo a interpretação do próprio Filho de Deus, pregando, ensinando também, e assim ser o sentimento expresso dele quando viria, seus ensinos que seria rejeitado. E a pergunta é, quem, Senhor, estaria ouvindo esse discurso? Quem ouviria esta ministração? Quem daria crédito àquilo que eu estou dizendo? E obedeceria, levaria a sério aquilo que eu estou falando? Porque isto de fato ocorrerá na pessoa de Jesus, ou mesmo ele dizendo, isto está acontecendo ou prestes a ocorrer comigo. Eu vou ser entregue. As Escrituras falam ao meu respeito. Isaías fala, quem estaria acreditando nisto? Como isso seria possível? E nessa narrativa ele diz, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nenhuma, não tinha formosura, e olhando para ele, eu não vi nenhuma beleza que pudesse desejá-lo. Então, o que a gente entende é que esse texto nos deixa claro que o Jesus que nós conhecemos, de acordo com o que a tela apresenta, é um Jesus de Hollywood. É um Jesus totalmente transformado segundo a imagem do homem. Mas a revelação que Isaías tinha era que este homem era um homem que não tinha aparência, não tinha formosura, ele não diante do seu reflexo que ele tinha da imagem do Deus invisível que estaria trazendo para ele aquilo que viria na pessoa de Jesus, como forma como ele poderia estar nascendo, conforme está em João capítulo 1, que o verbo se fez carne. Diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E agora Jesus, quando vem, as pessoas olham para ele e não vê nada que pudesse motivá-lo a seguir. E é isso que ele está dizendo, porque as pessoas normalmente estão motivadas a seguir alguém pela aparência. As pessoas estão motivadas a seguir alguém porque fala bonito, porque fala aquilo que ela quer ouvir. Mas o discurso, nesta revelação, é de que ele viria sobre um local e para um povo que seus corações estariam secos e não daria crédito à administração da palavra. E quando a gente olha para a situação do que nós vivemos nesses dias, não é muito diferente. Estamos vivendo numa terra seca. Mas pastor, o que fazer quando a terra está seca? Orar para que venha a chuva. Elias orou, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou para não vir chuva, e depois orou para vir chuva.
Ele mudou as estações pelo poder da fé, mas muito mais pelo poder do testemunho que ele deu, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade. E quando a gente fala de intimidade, nós não podemos deixar fora aquilo que o Senhor mesmo fala deste profeta messiânico, quando ele diz que no capítulo 55, versículo 6, melhor dizendo, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar, irmãos, porque esse mesmo Jesus que foi rejeitado lá atrás, ele está sendo rejeitado nos dias atuais, e a palavra que está sendo pregada também nos dias atuais é uma palavra muitas das vezes de confronto, e as pessoas não querem serem confrontadas, porque são terras secas. Mas Jesus não tinha formosura, e por isso ele era desprezado. E o texto diz que ele era desprezado e era o mais rejeitado entre os homens. Às vezes nós sofremos rejeição. Às vezes nós não somos, perante as pessoas, a maioria. Mas é bastante sabermos quem somos. E aquilo que nós estamos fazendo, para quem estamos fazendo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que escolhe pessoas. Ele não escolhe projetos. Porque os projetos é Ele que dá. Então o Deus que nós servimos, Ele escolhe pessoas. Porque os projetos é Ele que coloca no coração do homem. Porque ele estava com um plano estratégico para redimir o homem pecador. E quando ele conversa com o Filho lá na eternidade, que ele estava ali nos céus, ali o próprio Jesus disse que estava, o Salmo ele fala sobre isso, que no rolo estava escrito ao seu respeito. Portanto ele disse: cumpra em mim, Senhor, o teu propósito, o teu desígnio, o teu plano, o teu projeto. Porque o projeto é de Deus. Mas Deus cumpre em pessoas. E Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, estando lá no trono de glória, ele entendia muito bem o que era isto. E ele vem para cumprir o projeto de Deus. Por isso ele foi desprezado. Diga para o seu irmão assim: aquele que vem cumprir o projeto de Deus sempre será desprezado por este mundo. Aqueles que Deus trouxe para realizar grandes obras aqui na terra, sempre será desprezado pelo mundo. O mundo não vai lhe abraçar. Pelo contrário, o Senhor mesmo ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então esteja disposto a sofrer pelo reino. E o próprio Senhor nos deixa claro que diz: quão difícil, irmão, estarmos aqui cumprindo esse propósito. E muitas vezes nós vamos nos sentir sobrecarregados. É por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando Jesus diz isto, Jesus está dizendo de uma forma de que este cansaço será aliviado quando nós colocarmos em uns as cargas diante dele. Ele diz: porque o meu fardo é suave. E muitas vezes nós estamos carregando o jugo, que é a canga. E estamos sofrendo. Estamos trazendo pessoas conosco que não é para nós trazermos. Estamos sofrendo. Fazemos escolhas erradas. Alguns fazem escolha no casamento. Outros fazem escolhas em profissão. Outros fazem escolha
em áreas de cargos ministeriais, porque é bom estar com o microfone na mão. E vive correndo atrás de muitas coisas, mas não consegue de forma alguma sentir-se realizado, porque quando vem as lutas, e não tem chamado, e não é algo que Deus estabeleceu como um propósito para aquela vida, não consegue passar pelo sofrimento, conforme o sofrimento, quando vem, nos leva para a maturidade, e para que sejamos diante de Deus provados e aprovados para glorificá-lo. E esse texto nos deixa claro que diz assim: certamente esse Jesus que foi rejeitado por todos, conforme está aqui no capítulo 53, versículo 4, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diz o texto aqui, dizendo assim: ele levou as nossas dores também, ele levou sobre si, e diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, quando a gente olha para a crucificação, não tem como olharmos e continuarmos do mesmo jeito. Quando nós olhamos para o sofrimento que Jesus teve ali na cruz, não tem como nós estarmos prestando um culto para Ele, um culto morto. Não tem como esperar que alguém diga assim: glória seja dado o nome do Senhor, glorifique comigo, exalte comigo, porque há algo de Deus neste lugar, porque nós começamos a sentir algo de Deus em nossos corações, porque é por forma de gratidão daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é. Então não precisamos que alguém esteja fazendo coro para glorificá-lo, porque dentro de nós começa a acontecer, nas nossas entranhas, um júbilo pela presença dEle em nós. É por isso que esse texto nos deixa claro, quando diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós cremos na salvação, na ferida da alma, no poder que remove a todo o pecado, mas também o sentimento, irmão, de ira, que fica querendo perdurar para levar-nos a pecarmos. E quando o sentimento de ira ele demora por alguma coisa que nos inquieta, se não estivermos orando e pedindo graças ao Senhor, nós não temos condições de evidenciar o fruto do Espírito. E quando a gente olha lá para Gálatas 5:22, que fala que o fruto do Espírito é paz, é amor, é domínio próprio, é temperança, é longanimidade, é fé, é mansidão, irmãos. É este poder de transformar sentimentos de ódio em sentimentos de amor. É só o Espírito que faz isso. Este poder que transforma, irmãos, quando nós fazemos escolhas ruins e estamos sofrendo pelas escolhas que fazemos, nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu fiz uma escolha errada, mas me ajude a corrigir, a retomar a direção. Senhor, eu estou agindo errado, me ajude a me consertar nesta área. Porque quando diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, é que Jesus estava sendo castigado por mim, por você. As nossas iniquidades levaram Jesus a passar por isso. Já pensaste nisto? Ele nos amou. Hoje estávamos na rua evangelizando com nossos irmãos. Teve pessoas que a gente conversou, que nos recebeu de forma tão amável. Mas eu senti nas pessoas que eu conversei, quando estava evangelizando com alguns irmãos, de que essas pessoas já foram muito evangelizadas. Pessoas que conhecem a palavra, mas que não conseguiram se firmar. Irmãos, lá fora está cheio de pessoas assim. Pessoas sedentes por Deus, mas sem forças para poder chegar na casa do Pai. Como também tem pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, que vêm e não conseguem ter forças para ir além, porque algo prende, existe algo travando na vida ministerial, existe algo que está criando dificuldade, barreira.
o Espírito Santo tem nos revelado, mostrando. Por que tem pessoas que não crescem? Que fica muito tempo no Evangelho e não cresce. Não tem uma maturidade. Não tem uma espiritualidade. Porque não se alimenta de Deus. Irmãos, é tempo de nos alimentarmos do Senhor. Aquele que se alimenta dele viverá por ele. Quando a gente começa a conversar com pessoas de forma... É uma conversa informal e a gente compartilha e pergunta: e aí, o que é que você está lendo? E aí, o que é que você tem lido? A gente vê que existem pessoas que nem leem a Bíblia e passam o dia todo sem pegar na palavra. Pessoas que passam o dia todo sem orar. Mas quando a gente pergunta: você come 3 vezes ao dia? Eu como, ainda lancho. Porque é uma fome. Mas por que não há fome, não há uma sede de Deus? Por quê? Porque nós somos o que nós nos alimentamos, irmãos. Quando nos alimentamos deste mundo, quando passarmos o dia envolvido com as coisas deste mundo, não teremos prazer em estar meditando na lei do Senhor. O salmista Davi diz que este será como uma árvore plantada, leia o Salmo 1, junto a ribeiros de água, ao qual dá o fruto na estação própria. E diz: por que não são assim os ímpios? Eles são como uma moinha que o vento espalha. Pessoas que não conseguem, irmãos, ficar em um lugar só. Pedra que muito rola, não cria limo. Fique quieto. Não consegue ficar numa posição só. Ali esperando o tempo de Deus, orando, meditando, pedindo a direção do Espírito Santo. As pessoas estão vazias. E o mundo está esperando de uma resposta minha e sua. Quer ver isto? Vá às ruas. Sinta o povo. Você tem cheiro de ovelha. Ovelha anda com ovelha. Ah, pastor, os opostos se atraem. A lei da física, né? Aí usam para a eletricidade. Ok. Mas para o céu não é assim. Para o céu tem parâmetros, critérios, seletiva. Ouro é ouro, prata é prata, pau é pau. O apóstolo Paulo fala isso, que há vasos, diversos vasos, de prata, de ouro. Mas ele diz assim: ó, mas se você quiser ser vaso de ouro, será de honra, para uso exclusivo do Senhor. Deus quer exclusividade. Deus não quer da sua boca que tantas bênçãos tu podes profetizar. Deus não quer que você use para amaldiçoar. Deus não quer que você use para desfazer o que está sendo feito através dele. Ele está trabalhando, ele está vendo tudo, e ele quer que você use a sua boca para declarar bênção. Ele quer que você use a sua boca para poder gerar vida. Mas Isaías via isto, o que Jesus estava vendo.
ele via pelos olhos do Espírito, porque ele diz assim no versículo 7, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um andava de qualquer jeito, desgarrados. Olha aqui no versículo 7, diz assim, versículo 6, perdão, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrado. O que é desgarrado? O que é ovelha desgarrada? Ovelha sem pastor. Tem gente que diz que é crente, mas não tem pastor. A gente encontra um montão lá fora da igreja, e encontra um montão também dentro da igreja. Aí esses anos por onde eu tenho passado, pastor, mas é porque falta pastor? Também. Mas falta também reconhecimento ou transformação de alguns para tornar-se ovelha. Falta muitos pastores. Tem muitos pastores, sim. Muitos que estão nos púlpitos, infelizmente, precisando ter uma experiência com Deus. Precisa ter um avivamento, uma transformação. Como também tem muitas ovelhas carentes de pastores que precisam ser apacentadas. Mas o bom de tudo isto, meus irmãos, é que quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda e procuramos pessoas certas, no lugar certo, a cura. Pessoas erradas, no lugar certo, só gera enfermidade, só gera males, e a obra não cresce. E Jeremias, ele fala em Lamentações, de quem se queixa, ó alma vivente, queixe-se dos vossos pecados. Por isso, esse texto nos confronta e entendemos que está nos levando para uma posição, porque diz que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas diz o texto que ele não abriu a sua boca. No versículo 7 diz que como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Está dizendo que Jesus foi levado por aqueles que estariam podendo tirar a sua lã como ovelha, estariam tirando ali a lã de forma assim crua, levado pelos seus tosquiadores, começaram a tirar a sua lã, começaram a machucá-lo, preparando ele para a sua morte. E ele passou tudo isso por mim, passou tudo isso por você. Você entende isto? Mas ele não abriu a boca. Ele sofreu levando os meus pecados e os seus. Que homem é este? Que amor é este? Para concluir, o juiz opressor, versículo 8 diz que foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. O povo de Israel até hoje não percebe isto. Alguns estão ainda aguardando o Messias, porque não acreditam que este Jesus que foi levado ao madeiro foi o Filho de Deus. Este Cristo que está entre nós, deste Cristo
que vai vir buscar o seu povo. Pastor Salomão da Paz.